Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. É um privilégio estar com os irmãos, ouvindo da palavra do Senhor, aprendendo dela. Para isso, convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, até o capítulo 17, versos 1 a 10. Lucas, capítulo 17, versos 1 até o 10. A versão que vou ler é a NAA. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Bem, estou diante dos irmãos com pregação cujo título é Somos Servos. Irmãos, tem coisas que não se misturam, como água e óleo. Água e óleo não se misturam. E também há outras duas coisas que não se dão bem: serviço e orgulho. Serviço e orgulho são coisas que não se misturam. Essa incompatibilidade também é compartilhada por uma peça de teatro escrita em 1937 por uma mulher chamada Dorothy Sayers. O título em português é O Zelo de Tua Casa. Do que se trata essa peça de teatro? No Reino Unido, a Catedral de Canterbury precisa passar por uma manutenção. Então, contratam um arquiteto renomado chamado William de Sens para reparar estrutura danificada. O William, desde pequeno, tinha um grande sonho: ser um arquiteto que construísse a mais bela e a maior catedral jamais erguida até então. Mas em tudo que ele fazia, em todo o serviço que ele executava, deixava bem claro para as pessoas: isso é para a glória de Deus. Eu faço o que faço para a glória de Deus. Infelizmente, ele sofre um grande acidente. De um andaime de 15 metros de altura, ele cai e sofre ferimentos que são irreparáveis. Então, pouco a pouco, o seu corpo vai deteriorando e os médicos chegam ao veredito: os seus dias de vida, William, estão contados. Então, ele chama um sacerdote para quem ele confessa todos os seus pecados, sem deixar nenhum para trás. Então ele pensa: estou pronto para partir. Logo depois do seu pensamento de que o fim estava próximo, surge uma luz, junto com a aparição do anjo Miguel. E ele diz algo terrível para o arquiteto renomado: William, Deus está condenando você por seu grande pecado. William pergunta: mas eu acabei de confessar meus pecados. Todos eles. Que pecado falta confessar?
Então Miguel responde: a catedral. Qual é a moral da história? O que William dizia fazer para a glória de Deus, na verdade, ele estava fazendo para sua própria exaltação. O serviço e o orgulho não se misturam bem, queridos. Isso nos leva a refletir sobre nós mesmos. Assim como William, muitas vezes focamos na nossa honra, na nossa exaltação, na nossa relevância. Desde os atos mais simples até os mais elaborados, estamos expostos ao perigo de focarmos em nós mesmos. Mas é necessário recuperar, restaurar a nossa identidade basilar, que é servo de Deus. Deus, ele nos criou segundo a sua imagem e nos fez seus servos para servirmos o seu grande reino. Nos evangelhos nós vemos que esses servos que são chamados por Jesus para servirem um reino são chamados de discípulos. A passagem de hoje faz parte de um bloco maior que começa do capítulo 16. E o verso 1 diz que Jesus ele estava ensinando aos discípulos. Então, tudo que vem depois se trata sobre discipulado. Como deve ser a vida, a ação, o coração do discípulo de Cristo. E a passagem que nós lemos agora, juntos, trata sobre como os discípulos de Jesus devem lidar com o pecado. Jesus ensina que o pecado é algo inevitável. Por quê? Porque o pecado está presente no nosso cotidiano 24 horas por dia, 7 dias por semana. E faz sentido porque nós vivemos no mundo pós-queda. Então, uma coisa mais básica, vamos dizer assim, do discipulado é saber lidar com o meu pecado e com o pecado dos nossos ofensores. Porém, vemos no texto que algo impediu os discípulos de praticarem, de obedecerem à ordem de Jesus: perdoe. Nós não sabemos exatamente o que os impedia, mas parece que tem a ver com fé. Então, a partir do texto, eu gostaria de passar esse tempo pensando juntos. O que nos impede também de obedecermos ao Senhor, à sua ordem? E assim também, da palavra de Deus, surge a graça que vem transformar e restaurar os apóstolos, os discípulos. Então, também a oração é que essa graça que nós encontramos na palavra venha também nos restaurar e nos edificar. E que Deus nos ajude. Para começarmos, vamos ver o que impedia os apóstolos a obedecerem humildemente e fielmente ao Senhor. Gostaria de chamar isso de fé imatura. Eles tinham fé, mas essa fé era imatura. Queridos, o ser humano é um ser espiritual. Quer dizer que desde sua criação no Jardim do Éden, ele foi criado para ser um ser religioso, para ter relacionamento com Deus. Tanto que o Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, ele diz: tu, Senhor, nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Então, basicamente, Agostinho está dizendo que dentro do nosso coração há um desejo que somente Deus pode satisfazer. Mas a tragédia é que com o advento do pecado, o ser humano é separado de Deus, sua única fonte de alegria. Então, para substituir Deus, o homem cria ídolos. O pecado, queridos, basicamente é querer ser próprio Deus para satisfazer o desejo, para satisfazer esse vazio no meu coração que somente Deus pode satisfazer. Então é um ciclo vicioso. Por isso o homem intensifica o desejo de satisfazer a si mesmo a ponto de criar ídolos, deuses falsos, e o ápice do pecado é nada mais do que ter a si mesmo como seu próprio Deus e servir a si mesmo como seu Deus. Agora,
ter isso em mente nos ajuda muito a compreender o que está acontecendo na passagem de hoje. Na passagem tem várias informações que parecem desconexas. Jesus fala uma coisa, os discípulos falam outra, então Jesus ele repreende e os apóstolos não entendem por que foram repreendidos, e nós também. Mas queria que vocês tivessem isso na mente de vocês agora. A humanidade está em pecado, não consegue salvar a si mesmo, mas acha que consegue salvar, porque se fez seu próprio Deus. Agora, o pecado não tem mais poder sobre nós, os salvos. Porém, os vestígios do pecado, a sedução do pecado continua a chegar na nossa vida. Isso que é inevitável. Tendo isso em mente, vamos para o texto de hoje. Nos versos 1 até 4, Jesus ele vai falar sobre pecado. E como o discípulo deve lidar com o pecado. No verso 1 e 2, Jesus diz que é inevitável que alguém caia na pedra de tropeço, mas ai daquele que faz o pequenino cair. Depois dessa advertência, no versos 3 e 4, Jesus diz algo que é considerada muito difícil de lidar para os apóstolos. Diz o seguinte: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Algumas coisas chamam nossa atenção aqui. Quem está pecando contra você? O seu irmão, ou seja, alguém que crê em Deus também. Segunda coisa que nos chama a atenção: se o seu irmão pecar contra você 7 vezes num só dia, o que você deve entender com isso? Que nós lidamos com os pecados dos nossos irmãos diariamente. Não é somente na situação que alguém peca contra você 7 vezes. Todos os dias nós lidamos com os pecados dos nossos irmãos. E por último, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, o que você tem que fazer? Perdoar. Quer dizer que lidar com o pecado de um irmão que nos ofende é perdoá-lo como Deus nos perdoou. Não importa a quantidade. O cara pode pecar contra você no mesmo ponto 7 vezes no dia. E 7 vezes ele pedir perdão para você, qual é o seu dever? Qual é o nosso dever como discípulo de Cristo? Perdoar. Então, diante dessa ordem dificílima, os apóstolos fazem esse pedido para o Senhor Jesus. No verso 5, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Aparentemente não há nada de errado com esse pedido. Até parece humilde. Porque de fato, para perdoar como Jesus ordena, é necessária muita fé mesmo. Mas veja o que Jesus diz logo em seguida. No verso 6. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se, transplante-se no mar, e ela obedeceria. Veja só, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, esse se aqui é uma condição. Mas Jesus, ele usa uma condição negativa, ou seja, vocês não têm essa fé. Porque se tivessem fé, uma moreira poderia ser transplantada no mar. Entendem? Então, qual é a resposta de Jesus diante do pedido dos apóstolos? Aumente-nos a fé. Vocês estão pedindo coisa errada. Porque não tem o que aumentar. Se tivesse fé, aumentaria essa fé que vocês têm. Mas a fé necessária vocês não têm. Então precisamos parar um pouco aqui para entender o que está acontecendo.
Jesus diz: perdoem 7 vezes no dia se for necessário. Ou os apóstolos pedem, nos dá fé então, Jesus. E Jesus repreende isso. Não tem o que aumentar. Vocês não têm fé para aumentar. O que está exatamente acontecendo aqui? Diante da ordem de perdoar os ofensores, os apóstolos pediram fé sim, mas não em Deus, mas na sua própria capacidade. O Senhor quer que nós perdoemos os outros? Tá bom, Deus, então nos dê fé para aumentar a minha capacidade para perdoar. Lembra daquilo que nós conversamos agora há pouco? Como os vestígios do pecado continuam nos seduzindo para confiarmos em nós mesmos e não em Deus. Aqui é a mesma situação. Ao invés de olhar para Jesus que ordena e nele entender que ele tem o poder para executar a ordem e nós simplesmente precisamos obedecer, o que os apóstolos fazem? Eles separam a ordem do Senhor e tentam executar a ordem com a sua própria capacidade. Esse foi o erro dos apóstolos. Por que eles tinham confiança na sua própria capacidade? De onde vinha essa autoconfiança? A Bíblia não diz exatamente de onde, mas a gente pode imaginar mais ou menos por quê. Pois provavelmente cada um de nós também tem um pouco de autoconfiança em algum lugar, em alguma área da nossa vida. Nisso eu sou especialista, nisso eu sei bastante. Isso aí pode conversar comigo. Novamente, queridos, perdoar o próximo, perdoar o irmão, é um ato mais básico do discipulado. A coisa mais básica que um cristão pode praticar como discípulo de Cristo. Mas até isso que é considerado o mais básico, se nós não tivermos fé, a fé correta, a fé madura, não conseguimos praticar. Qual deveria ter sido então o pedido dos apóstolos ao Senhor Jesus? Senhor, ajuda-nos a confiar mais na tua graça, porque por nós mesmos não conseguimos. Ou simplesmente se calar, falar sim, Senhor, e perdoar. Então, achar que a questão é eu ser capaz de perdoar ou de qualquer outra coisa, queridos, é sinal de alerta, de que nós estamos afastando da nossa dependência de Deus e começamos a avançar na dependência própria de nós mesmos. Como é que nós tratamos essa fé imatura? Vejam bem, os apóstolos tinham fé, sim, mas não era a fé que Jesus desejava. Essa fé precisava ser tratada. E qual é a solução para tratar essa fé imatura? Bem, eu não sei se os irmãos vão gostar da próxima frase. A solução né, é ser graciosamente inúteis. Sabe aquele clichê que o pregador chega no momento da pregação e fala assim, olha para a pessoa do seu lado e diga, né? Acho que dá errado agora, falar o que está escrito aqui. Sim, exatamente isso que você está lendo. Nós somos chamados para sermos graciosamente inúteis. Isso mexe com o nosso ego, né? Mas deixa eu explicar. O que Jesus quer dizer? O que a palavra de Deus quer dizer com exatamente o que você está lendo? Bem, vamos por partes. A pequena metáfora de Jesus, de que se tivessem fé do tamanho de grão de mostarda, poderiam transplantar uma árvore no mar, deixou os discípulos, os apóstolos atônitos. Provavelmente por 2 motivos. Primeiro, achavam que poderiam confiar na sua própria força, mas não têm fé para confiar, não tem o que confiar.
Segundo motivo de ficarem assustados, atônitos. Achar que confiar na sua própria capacidade é considerado por Jesus uma loucura. Então eles ficam sem chão. Então o que a gente faz? Diante desse ar de questionamento dos apóstolos, Jesus ele lança uma parábola. Depois dessa graciosa repreensão, Jesus conta a parábola de um servo. E a parábola é bem simples. Um senhor ordena ao seu servo que acabou de voltar de um longo dia de trabalho, provavelmente cansado. E ele ordena que prepare o seu jantar. O servo, sem falar nada, preparou o jantar e serviu o seu senhor. E fez isso sem esperar nenhum tipo de agrado ou reconhecimento. Pelo contrário, ainda diz o seguinte: sou servo inútil, eu fiz apenas o que me era devido. Geralmente, quando Jesus ele conta uma parábola aos seus discípulos, ele explica. Ele explica por que ele contou essa parábola e qual é a lição que eles precisam aplicar na vida deles. E a explicação está no verso 10 da passagem de hoje. Diz assim: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A explicação de Jesus começa com esta frase: assim também vocês. Ou seja, a obediência dos discípulos para com a ordem de Jesus, seja perdoar, amar ou qualquer ordem, tem que ser a mesma obediência do servo da parábola. E a próxima frase mostra a natureza dessa obediência que Jesus exige de seus discípulos. Depois de fizerem tudo o que foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Qual é a natureza dessa obediência? Ela é humilde. A obediência do servo é humilde porque obedece não na base da sua própria capacidade, mas obedece na confiança de que a ordem do seu Senhor nunca falha. A sua obediência é humilde porque ele não está focado na ordem em si, mas quem está ordenando. Ele conhece o seu Senhor. Então, Jesus está basicamente dizendo para os discípulos o seguinte: já que vocês querem falar algo, falem depois de executarem a ordem. E se forem falar, tem que dizer o quê? Sou servo inútil, só fiz aquilo que me foi ordenado. Então, queridos, o discípulo que confia no Senhor Jesus não dá desculpas ou justificativas diante da ordem do Senhor. Ele não dá desculpa de que todo mundo está fazendo errado e não faz. Nem dá justificativas dizendo que ninguém está fazendo certo e continua fazendo coisa errada. Não, o discípulo de Jesus, que entendeu quem é o seu Senhor, executa a ordem confiando naquele que deu a ordem. Agora, para entendermos melhor, o que significa eu sou servo inútil? Para ajudar isso, vamos ler um texto de Romanos 3,12. Só contextualizando rapidamente. Romanos 3 fala sobre todos os seres humanos são pecadores diante de Deus. Não há um justo na terra. Então, para mostrar isso, Paulo cita o Antigo Testamento e no verso 12 diz o seguinte: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. É a mesma palavra no grego. Não há quem faça o bem,
Não há nenhum sequer. Claro, a gente não pode tirar uma palavra fora do contexto e dizer que esse é o significado da palavra. Mas para nos dar luz, comparando o significado de Romanos 3 e Lucas 17, e respeitando o contexto de Lucas 17, podemos chegar numa tradução alternativa. Não porque a tradução de agora está ruim, eu acho que está boa o suficiente. Porque fere o nosso ego, né? Servo inútil fere o nosso ego. É isso que tem que acontecer mesmo. Mas, para entender melhor o significado da palavra inútil, talvez a alternativa possa ser servo imerecedor. O servo que não merece absolutamente nada. É aquele que não merece nenhum louvor, ou graça, ou benevolência, ou misericórdia. Porque, de fato, diante de Deus, não há nenhum justo sequer que possa dizer: Deus, eu mereço sua salvação. Eu mereço ser reconhecido pelo que estou fazendo. Não há um sequer. Não somente isso, o servo imerecedor é aquele que entende que o único que merece o voto de confiança é o Senhor Deus. Não é o próximo presidente da República. Não é o próximo jogador de futebol. Não é próximo candidato para qualquer coisa na nossa vida. Somente Deus é digno da nossa confiança. Por isso, lembremos que a palavra de Deus chega até nós para nos corrigir, nos transformar, ao ponto de confiarmos em Deus plenamente. Agora, caminhando um pouco mais para a prática da coisa, nós entendemos até aqui o seguinte: a nossa fé é imatura. E para solucionar nossa fé imatura, precisamos de um balde de água gelada, entendendo que nós somos servos imerecedores. E para concretizar isso diante de nós, como um exemplo perfeito de servo de Deus, nós temos, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz em Filipenses 2, versos 5 até o 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, nós servimos a esse Senhor. Esse é o nosso Senhor. Deus que se fez homem. Deus que se fez semelhante à sua criatura. E se entregou na cruz. Esse é o exemplo de servo. Ainda mais, Hebreus 12 diz que, por causa da alegria que fora proposta para Jesus, ele suportou a dor da cruz. Qual é a motivação nossa para, então, obedecermos ao Senhor? É o próprio Deus. Deus é a nossa alegria. Lembra da oração de Agostinho de Hipona? Senhor, tu nos fizeste, e há em nós um desejo que somente o Senhor pode satisfazer. Quem é nossa verdadeira alegria? É Senhor Deus. Por que nós obedecemos, portanto? Porque amamos nosso Deus. Isso é suficiente. Isso cala qualquer desculpa ou justificativa. Para entender melhor isso, vamos avançar um pouco a passagem. A nossa passagem faz parte de um bloco maior que estende-se até verso 19 do capítulo 17. A partir do 11 aparecem 10 leprosos.
E eles pedem ao Senhor Jesus: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Então Jesus ordena com uma simples frase: vão se mostrar aos sacerdotes. Os 10 então vão em direção a Jerusalém. Todos são curados, mas um volta louvando e glorificando a Deus. Único. Quem é esse? Não era um judeu, era um samaritano. O samaritano entendeu quem Jesus era, entendeu de onde vinha a sua cura. Então Jesus diz: querido, a sua fé o salvou. Lucas está comparando a fé imatura dos apóstolos e a fé madura do samaritano. Qual fé nós precisamos ter? A fé do samaritano. Aquele que não deposita sua confiança em si mesmo, mas no Senhor. E quando Deus ordena, não faz justificativa, não dá desculpas. Ele entende que a ordem do Senhor é boa, o suficiente para confiar em Deus e executar. O Senhor quer que perdoe? Sim, Senhor, eu perdoo. O Senhor quer que eu ame? Sim, Senhor, eu amo. E se quiser falar alguma coisa, o que devemos falar? Somos servos inúteis, imerecedores. Toda a glória, toda a honra para o Senhor Deus. Assim como o samaritano. Concluindo, queridos, algumas coisas para a gente praticar com o que nós ouvimos até agora. Primeiro, a fé dos apóstolos era imatura sim, mas isso nos dá uma esperança. A fé não nos vem pronta. Ninguém nasce pronto, ninguém renasce pronto com uma santidade absurda, né? Fica voando assim na glória. Não, ninguém é assim. Precisa melhorar, santificar a cada dia. A nossa fé é imatura hoje. Não sei quanto a você, a minha sim. Eu preciso melhorar também. Mas a esperança é que a fé amadurece. Como? Pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra diariamente e simplesmente obedecemos o que a palavra nos ordena, isso nos santifica, nos faz mais parecidos com Jesus e fortalece a nossa fé. Por isso que é esperançoso. É simples. E o perdão, que antes parecia um bicho de 7 cabeças, como é que posso perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia? Ou todos os dias, não importa quem seja, se o irmão em Cristo preciso perdoar, como é difícil. O perdão, assim como fé, amadurece, fortalece. Quanto mais nós fortalecemos na nossa fé em Cristo, mais perdão, maior perdão podemos entregar, não por nós mesmos, mas porque a nossa confiança em Cristo aumentou. E perdão é a coisa mais básica, certo? Não é só perdão que amadurece, outras coisas amadurecem também, como relacionamento no casamento, como criamos nossos filhos, como trabalhamos com os outros, como investimos o dinheiro, como gastamos dinheiro, como nos vestimos, como falamos, tudo é fortalecido em Cristo Jesus, por meio da palavra. E qual é o fim de tudo isso? Me mostrar diante das pessoas dizendo: olha como eu sou legal. Postar no Instagram dizendo: olha como é da hora a minha vida, olha como eu sou mais parecido com Jesus. Não. O fim de tudo isso é glória a Deus. Como o samaritano fez. Nem o nome dele é citado. Ele volta glorificando a Deus, porque ele entendeu que ele é apenas um servo imerecedor. Essa é nossa oração. Que aprendamos a sermos servos mesmo, confiando nele, em Cristo Jesus. Convido os irmãos a orar nesse momento, a partir daquilo que nós ouvimos até agora. Analise a sua fé. A sua fé é imatura?
Então peça ao Senhor que venha ao seu encontro com a sua palavra, com a sua graça, para que a fé amadureça. E junto com a fé que amadurece, você possa perdoar. Não só perdoar, fazer tudo aquilo que o Senhor ordena. Mesmo que você não entenda, mesmo que é difícil de aceitar, simplesmente você, humildemente, obedece. Porque você entende que você é um servo imerecedor. E Cristo Jesus que ordena, merece toda a nossa confiança. Vamos orar.